Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Neste vídeo, buscaremos responder a seguinte pergunta: o criacionismo é uma pseudociência? Segundo alguns críticos, o criacionismo bíblico e científico é uma pseudociência. Mas será que isso é verdade? Para início de conversa, deixarei como texto base desse estudo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, e verso de número 24 até o 25, tá bem? Diz assim o texto: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Neste texto observamos a nítida vocação do apóstolo Paulo para pregar e ensinar o criacionismo. Poderíamos argumentar muito sobre esse ponto, mas vamos nos deter exatamente na questão primordial sobre este vídeo, que é dar uma resposta à crítica que é feita contra o criacionismo, no sentido de que ele é pseudociência. Veremos no final desse estudo que o criacionismo não é uma pseudociência, na verdade é uma ciência que ainda está em fase de desenvolvimento, assim como muitas outras ciências no passado, como a sociologia e a psicologia, por exemplo. Lembramos a todos que a teologia é uma ciência e o criacionismo bíblico e científico vem arduamente trabalhando para se tornar, de uma vez por toda, apesar de toda a crítica negativa contra eles, uma ciência de fato estabelecida. Pois bem, o criacionismo científico ele pode ser dividido. Na verdade, o criacionismo ele tem vários tipos, né? Ele tem uma ramificação. O criacionismo que nós defendemos aqui, ele é o bíblico e o científico. O religioso não, porque é contra as escrituras e é contra os fatos científicos, tá bem? Bem, o criacionismo científico pode ser considerado criacionismo bíblico científico, desde que a Bíblia seja apoiada por fatos científicos. O criacionismo bíblico científico é capaz de demonstrar cientificamente que o universo e tudo que nele há foram criados ou planejados segundo a teoria do design inteligente, né? Utilizando aí esse vocabulário deles. Mas só não é possível revelar quem criou esse planejamento, né? Mas cabe exclusivamente à escritura determinar quem de fato criou. Cabe ao criacionismo bíblico científico apontar para um criador, mas cabe às escrituras revelar e demonstrar quem é esse criador. Mas me deixe mostrar uma pequena diferença entre criacionismo bíblico e o criacionismo científico. Tem uma pequena diferença, veja bem. O primeiro se preocupa em defender as verdades bíblicas da criação, por exemplo, o livro de Gênesis ou o Pentateuco. Já o segundo, que é o criacionismo bíblico científico, não se preocupa nessas questões exatamente. Isto é irrelevante para o criacionismo bíblico científico. Bem, mas será que o criacionismo bíblico é uma pseudociência? Veremos neste vídeo, né? Isso aqui foi uma pequena apresentação. Vamos agora entrar aqui basicamente no conteúdo. Qual a sua opinião a respeito dessas questões que nós estamos trabalhando? Buscaremos neste vídeo dar uma boa resposta aos críticos do criacionismo. Veja só que, em primeiro lugar, os críticos do criacionismo bíblico-científico buscam atacar o cristianismo bíblico e deixam o científico em segundo plano. Pois bem, na verdade, o criacionista é um cientista que possui uma atividade sistemática visando encontrar conhecimentos ou evidências que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. O conceito de cientista está mais vasto atualmente. Antes era bem restrito, mas hoje tem um amplo leque aberto para uma camada muito extensa. Mas, sabendo disso, precisamos saber exatamente o que é o criacionismo e o que significa pseudociência,
para poder entender a nossa questão aqui, tá bem? Vamos aqui definir o que é criacionismo bíblico, criacionismo científico e o que é pseudociência. Bem, o criacionismo bíblico, segundo o que você pode ver aqui na sua imagem, pode ser definido como uma cosmovisão que estabelece a origem do universo e da vida, dando um resultado para um ato de um criador intencional. Já o criacionismo científico propõe que a complexidade encontrada na natureza, isto é, nas leis da natureza do universo, é o resultado de um ato criador intencional. Já o que significa pseudociência significa um sistema científico, entre aspas, onde as crenças erradas e ilusórias modificam os fatos absolutos do mundo real. O quadro que você vê descreve bem os passos no qual um criacionista estabelece seus métodos de pesquisa. Você vê aí o primeiro, né, e você vê abaixo o segundo. Então, o primeiro, ele vai estabelecer algumas determinações para estabelecer a sua cosmovisão. Então, nós temos aí o criacionismo bíblico e o criacionismo científico, também. Sabendo disso tudo, podemos responder a nossa questão. Veja só que quem disse que o criacionismo é pseudociência está, de todas as formas, equivocados. Veja que os trabalhos de Gregor Mendel, um cientista e frade agostiniano que pesquisou evidências, se tornou pai da genética. É possível entender que os críticos do criacionismo questionam não exatamente o trabalho de Gregor Mendel fossem entendidos como pseudociências, né? Os críticos de Mendel atacavam não exatamente o trabalho, né, mas os métodos. Então chamavam ele de pseudociência. Mas os trabalhos de Mendel obedeciam aos métodos de pesquisa rigorosa e isso o torna um verdadeiro cientista. Os que ficavam contra o trabalho de Mendel eram, de fato, os verdadeiros falsos cientistas. Nessa história que nós podemos extrair um certo entendimento para a nossa questão, podemos entender da seguinte forma: quem não aceita os trabalhos dos criacionistas bíblicos e científicos não faz baseado nos métodos, né, de pesquisa, mas no fato de que o criacionismo bíblico científico ser contrário ao evolucionismo ou a ideia dos céticos do cristianismo ou até mesmo de falsos criacionistas, né, no sentido de serem religiosos. O criacionismo que ensinamos não é o religioso, tá bem? Preste atenção nesse ponto. Mas, mesmo que assim, muitos acham que o criacionismo, por ser uma verdade absoluta, rotula por falsa ciência. Porém, estamos aqui discorrendo e demonstrando que não é esse o ponto. Para fundamentar o nosso ponto de que o criacionismo não é uma falsa ciência, passo a mencionar alguns nomes da ciência que aceitam o criacionismo. Por exemplo, Louis Pasteur, que foi químico e microbiólogo; William Thomson, que foi físico, engenheiro e matemático; James Maxwell, que foi físico e matemático; James Joule, físico; Isaac Newton, filósofo, matemático, físico e astrônomo. Então, entre outros, né, que nós podemos aqui citar, mas para ser bem objetivo, mesmo assim, eles acreditando no criacionismo, nunca deixaram de ser cientistas. A conclusão disso tudo é o seguinte: ser contra o criacionismo, por ser cristão do cristianismo, não desqualifica o pesquisador e, portanto, o criacionismo não é pseudociência de forma nenhuma. O criacionismo é uma verdadeira ciência. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, deixe um recado para nós, a sua pergunta e até o próximo vídeo.